Muito, muito que bem, galera. Fazendo um vídeo hoje mais tarde, vindo do Maracanã, por isso também esse vídeo está sendo gravado depois. Enfim, o Fluminense vence do Sport, último colocado, com uma circunstância muito específica. No último lance, o Fluminense vence com um gol de Everaldo. A análise vai ser bem pocket. Enfim, o Fluminense começa atrás, começa jogando muito mal. O Sport ele tem muitas oportunidades, mas acaba que o Sport é um time muito fraco, um time que era bem treinado, né? O Pepa foi demitido, não vi as palavras do Renato, não vi palavras dos jogadores, mas qualquer coisa que envolva relevar a qualidade do adversário, que eu acho muito fraco o Sport, querer enaltecer tal qual foi contra o Aparecidense, eu acho um erro. Mas de qualquer forma, o Fluminense mostrou um time muita dificuldade para criar, dependendo muito de bola aérea, por isso que eu clamava, ainda clamo, por um atacante que o Fluminense precisa buscar. Um atacante forte no alto, um atacante parecido com o Verratti no Vasco, um atacante que consiga ser dominante na bola aérea. E o Fluminense não tem esse jogador. O Everaldo teve, no mínimo, 3 chances claríssimas de cabeça e só fez gol em uma. Sem contar todas as outras chances que ele teve. Então acho que deve ter sido umas 5, 6 finalizações do Everaldo para ele conseguir fazer um gol. E isso foi contra um time extremamente exposto, que é o time do Sport, que é muito, muito mais fraco que o Fluminense. Time que até tem um desempenho razoável, mas perde a maioria dos jogos. Empatou só 2. Enfim, contra o Fortaleza é um jogo até meio polêmico, o Sport poderia ter perdido, enfim, um lance polêmico de arbitragem, mas é um time que não consegue traduzir o desempenho em resultado. Mais uma vez, o Fluminense teve muita dificuldade de criação, muita dificuldade de finalização, e apesar de tudo de ruim, a equipe conseguiu pelo menos vencer o jogo. Eu acho que dá para destacar isso como positivo. Como negativo, a atuação do Freitas foi péssima, a atuação do Ignacio foi ruim, a atuação do Hércules, meu Deus do céu, foi muito fraca, a atuação do Everaldo também foi fraca na minha visão, a atuação do Canóbio também, meu Deus do céu, o Serna entrou bem no jogo, o Arias conseguiu brilhar mais hoje, e é um jogador que é fundamental. O Fluminense precisa de jogadores com mais talento que... tal qual o Arias, né? O Fluminense precisa de jogadores com talento. O Fluminense não tem. Fica dependendo. Como se o Fluminense precisar de um Arias dentro da área e um Arias fora da área. Porque o Arias cria a maior parte dos lances ofensivos do Fluminense, perigo. O Paulo Henrique Ganso ainda não voltou, tá muito mal ainda, tá se adaptando, enfim. Ficou 3 meses parado. Então é algo complicado demais. Mas de qualquer forma, o Fluminense vence um jogo obrigatório, que era vencer o Sport. Vai ficar um tempo sem Maracanã, enfim, no Brasileirão, vai jogar contra o Vasco, mas só depois do Super Mundial, tem jogos na Sul-Americana, tem jogo fora de casa no próximo final de semana. Então o Fluminense precisa reaver o futebol. O futebol do Fluminense é bem fraco, bem aquém. Talvez fora de casa não precisam propor, jogando de uma maneira mais reativa, não tenha tanta dificuldade, mas propondo o jogo a gente viu extrema dificuldade. Mas enfim, destacar o Arias, destacar o Serna, que entrou bem no jogo. O Lescano, eu acho que foi água de salsicha, melhor do que ele vinha fazendo. Realmente o meio de campo do Fluminense muito fraco. O Ganso não encaixou ainda, o Martinelli não tô gostando, mas enfim, o Nonato também não me convence. Bernal não entrou hoje, o Hércules está mal, então acho que o Fluminense precisa encontrar o meio de campo. Não sei como vai fazer, como é que vai desenvolver, mas precisa de um meio campo, precisa de zaga também. Os 2 zagueiros são muito fracos, cara. O Ignacio e o Freitas dá pena de ver jogando. Mas no mais é isso, 4 minutos de análise, é curto, eu estava no Maracanã, enfim, consegui aproveitar a vitória do Fluminense depois de bastante tempo, não vi a vitória desde contra o Galo, em setembro, voltei a ver a vitória, para não deixar passar batido. Amanhã esse vídeo deve ser postado. Mas de qualquer forma, é isso, fortalece, deixa o like, se inscreve no canal. Não foi uma análise muito profunda, não esmiucei muitas coisas, mas durante a semana tem mais jogo, tem mais situação e a gente volta. E é isso, galera, até a próxima, valeu!